Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao comentário do Evangelho de São Mateus, nosso 72º encontro. Mateus capítulo 21, do versículo 23 a 32. Escutemos a leitura. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus disse a eles: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Os 2 filhos. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao mais velho e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: o filho mais velho. Então Jesus lhes disse: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Esse é o nosso texto, os versículos que nós vamos refletir. Versículo 23. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus, que expulsou os vendilhões do templo, agora volta no dia seguinte ao templo. Mas agora ele ensinava com autoridade. Veio ao encontro de Jesus uma delegação oficial formada de chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Eles eram aliados que se opunham a Jesus. Os anciãos eram membros de famílias não religiosas, famílias poderosas e ricas, que aqui se uniram à elite sacerdotal. Era o grupo governante de Jerusalém, junto com os doutores da lei e os fariseus. Eles tinham os poderes religiosos, econômicos, jurídicos, sob a autoridade romana. O templo, lugar de oração, é agora para Jesus lugar de ensino. Quando as autoridades dizem tais coisas, que coisas? A entrada de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, que fez interromper os sacrifícios. Eles vão a Jesus exigir resposta para que possa legitimar o poder de Jesus junto ao templo. Não se trata de questionar o ensino. Qualquer judeu maior de 12 anos tem poder de ensino. A pergunta se refere ao que ele fez quando ele agiu no templo. A resposta de Jesus poderia fornecer
às autoridades uma ocasião para acusá-lo. As autoridades religiosas poderiam processá-lo. É um meio para poder acusá-lo diante das autoridades romanas, como acusando-o de messianismo político. Versículo 24. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. Jesus não respondeu, mas devolve às autoridades com outra pergunta, que condicionará se Jesus irá respondê-los ou não. Jesus desvia do assunto central da pergunta. Com que autoridade Jesus faz estas coisas? Jesus agora fará com que eles que vieram examinar a autoridade de Jesus sejam agora examinados. Então, se as autoridades responderem à pergunta feita por Jesus, então Jesus irá informá-los sobre a sua autoridade. Versículo 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam pensando: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? A pergunta de Jesus gira em torno do batismo de João. De onde era o batismo de João? Qual sua origem? Era humana ou divina? Do céu, sua origem é divina. Deus havia dado a João autoridade para o batismo de conversão. Dos homens significa que não era de Deus. Foi o batismo de João uma disposição divina do alto, ou debaixo dos homens. Jesus sabia que a sua pergunta colocaria as autoridades em apuros. Aquilo que eles assumissem, sua posição em relação a João, iria decidir a posição que eles assumiriam com relação a Jesus e seu poder. Eles não deram créditos a João e não darão créditos a Jesus. Enquanto o poder de João é pregar um batismo de penitência, o poder de Jesus é de ensinar no templo em nome de Deus, centrando no anúncio do reino de Deus. Sua autoridade está conforme a missão que o Pai lhe deu. As autoridades entendem a situação que Jesus lhes colocou e eles calaram. Versículo 26. Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. A multidão, ao considerar João Batista um profeta, não iria admitir que as autoridades afirmassem que a autoridade de João não era divina. Isso aqui revela a hipocrisia das autoridades. O mesmo acontece com Jesus. A multidão o considera um profeta. Mateus capítulo 21, versículo 46. Jesus, agindo deste modo, quer revelar os corações das autoridades e a sua hipocrisia, visto que não consideravam João um profeta. Agora, quem se encontra no Marapuca cilada são as autoridades. Versículo 27. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. As autoridades não querem se comprometer com a pergunta de Jesus sobre o batismo de João, se a origem é divina ou humana. Quando eles dizem nós não sabemos, se trata de uma mentira consciente. Para eles, o batismo de João não era do alto, pois não se converteram à pregação de João Batista. Então, eles mentem que não sabem a origem do batismo de João. É neste ambiente de mentira que as autoridades judaicas haverão também de acusar Jesus. Como Jesus afirma que os fariseus e sua tradição, capítulo 15, versículo 1 a 9, não são o plantio de Deus, capítulo 15, versículo 13 a 14,
revela que são as autoridades que são de origem divina, são de origem humana, não divina. Então, as autoridades, a origem delas não é autoridade divina, mas sim humana. Assim, as autoridades, chefes dos sacerdotes e anciãos, saem desacreditados porque não assumem o que pensam e acabam mentindo. Diante disso, Jesus responde, curto e grosso, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. As autoridades se opõem a Jesus e toda a sua pregação e tudo o que ele realiza, tudo o que ele faz. Versículo 28. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao mais velho e disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Diante da pergunta que Jesus fez aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, Jesus introduz uma parábola. Trabalhar na vinha era uma atividade, uma responsabilidade do filho, né? Era obrigatório. Os filhos devem honrar os pais. Se espera que o filho obedeça. Ele diz sim, mas não vai. Procura-se aqui revelar o que existe entre o falar e o agir, visto que o que importa seria fazer a vontade do Pai. O filho respondeu, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O filho mais velho, no primeiro momento, chamado a trabalhar na vinha, disse não. Mas depois arrependeu-se. Houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma conversão, e depois ele obedeceu ao pai. Versículo 30. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não foi. A mesma coisa fez o pai dirigindo ao filho menor, pedindo para ir trabalhar na vinha. A resposta foi sim, mas depois foi não. Atendendo ao pedido do pai, ele recusa trabalhar na vinha. Existe entre esses 2 filhos 2 atitudes diferentes, isto é, entre o falar e o agir, conforme o desejo do pai. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo responderam, o filho mais velho. Então Jesus lhes disse, pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus. As autoridades se posicionam diante da parábola. Embora o primeiro filho tivesse dito não, aqui chamado de filho mais velho, ele fez aquilo que o pai queria. Enquanto o segundo filho, que no início prontamente disse sim, não fez a vontade do pai. A centralidade é fazer ou não a vontade do pai. Ao responderem eles a pergunta de Jesus, eles se condenaram, visto que os publicanos e prostitutas irão precedê-los no reino dos céus. Todos receberam o apelo do Pai, aqui o Pai eterno, que chama todos para o trabalho, chamando-os à conversão. Jesus foi enviado a fim de conduzir pela conversão todos ao Messias. Eles, porém, rejeitaram João, mas os cobradores de impostos e prostitutas ouviram João Batista. Versículo 32. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho de justiça, vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. João quis mostrar o caminho da justiça, isto é, proclamando a preparação do caminho do Senhor por meio do arrependimento e do batismo. João, em sua missão, realiza os desígnios divinos de salvação, a fim de que se faça a vontade divina, preparando a vinda do Senhor Jesus.
Mas os líderes do povo judeu não acreditaram em João Batista. Na sua mensagem, não o reconheceram. Eles são aqui o segundo filho, que dizem sim, mas não fazem a vontade do Pai. Já os cobradores de impostos, prostitutas, acreditaram na mensagem de João Batista e se converteram. Se fizeram batizar. Correspondem ao primeiro filho que diz não, mas depois fizeram a vontade do Pai. Deus deu às autoridades a possibilidade de acolher sua mensagem, mas eles se recusaram. E diante desta escolha, que eles fizeram, eles terão um destino, porque existem aqueles que os precederão no reino dos céus. Os cobradores de impostos e as prostitutas. De onde não se esperava, veio o acolhimento ao convite divino. Então essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.